Bom dia, bom dia! Que alegria em gravar mais um vídeo para você. O vídeo de hoje é sobre um roteiro de viagem. Mas se você chegou agora no canal, eu sou a Gil. Esse canal visa falar sobre viagens, sobre nossas aventuras, sobre roteiros, sobre o passo a passo da construção do nosso motorhome. Meu marido está construindo artesanalmente um motorhome. Aqui em Portugal nós chamamos de autocaravana, para viajarmos por 3 ou 5 anos por toda a Europa. Então eu convido desde já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo para você poder nos acompanhar, desde a construção do motorhome até as nossas aventuras. Falar de Salamanca é muito fácil. Nosso ponto de partida foi em Viseu. Nós morávamos em Viseu, saímos de Viseu de carro. Nessa época eu não tinha motorhome. Saímos de Viseu de carro e fomos em direção a Madrid. E no meio do caminho paramos em algumas cidades, que depois eu vou citar para você. Chegamos em Salamanca pela manhã cedo. Passamos o dia inteiro turistando em Salamanca, dormimos em Salamanca, passeamos no dia seguinte e depois fomos para Madrid. Se você ainda não assistiu o vídeo de Madrid, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acompanhar. Inclusive, no vídeo de Madrid, eu encaminhei um roteiro com tudo sobre a viagem. Todos os detalhes, eu dividi Madrid em 3 regiões para facilitar o tempo, otimizar também despesas com transporte público. E eu vou dizer para você no final desse vídeo o que você precisa fazer para ganhar o roteiro completo, porque o roteiro tem mais detalhes do que tem no vídeo. No vídeo de Madrid, eu fiz um roteiro com 20 páginas. E nesse vídeo de Salamanca, a mesma coisa. Na verdade, Salamanca tem um conteúdo maior ainda do que o roteiro disponibilizado sobre Madrid. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer o que você precisa fazer. É muito simples para você receber o roteiro completo no seu e-mail. Salamanca é uma das cidades espanholas mais ricas em monumentos da Idade Média, do Renascimento e das épocas clássica e barroca. Por isso eu discordo quando as pessoas dizem que você pode visitar Salamanca fazendo um bate-volta de Madrid. É claro que você pode, não é longe, dá tempo de você ir e voltar no mesmo dia. Mas você vai visitar uma quantidade mínima de pontos turísticos que existem em Salamanca. Salamanca é uma cidade espetacular, super medieval, então vale muito a pena você dormir no mínimo uma noite na cidade. Salamanca é apelidada de La Dourada. Por quê? Porque seus edifícios são de arenito dourado e que parecem brilhar intensamente quando há luz do sol. É muito bonito. Salamanca foi escolhida para a Capital Europeia da Cultura no ano de 2002, sendo seu centro histórico patrimônio da Unesco desde 1988. A cidade tem a fama de ser o lugar onde se fala o castelhano mais puro da Espanha. E segundo Cervantes, abre aspas, Salamanca faz com que todos aqueles que desfrutaram da agradável experiência de viver nela anseiem em regressar. E eu concordo plenamente com Cervantes, pois assim que a autocaravana estiver pronta, eu vou voltar a Salamanca. Quando visitar Salamanca? Salamanca possui um clima mediterrâneo continental, com invernos frios e temperaturas baixas, por vezes até negativa. Os verões são quentes, com temperaturas que ultrapassam os 30 graus. A primavera
mais propriamente dita entre abril e junho, é a melhor época para visitar Salamanca. Os dias já são mais longos e o calor começa a chegar. Vamos ao primeiro dia do nosso roteiro. E é claro, ele vai ter início na Praça Maior de Salamanca. As maravilhas de Salamanca são fáceis de descobrir, mas apenas um lugar para começar o seu roteiro de 2 dias em Salamanca, a Praça Maior. Projetada por Alberto, foi construída entre os séculos 17 e 18 e é uma das mais grandiosas da Espanha. Do lado leste fica o Pavilhão Real, decorado com um busto de Filipe V, que construiu a praça. Na praça há 88 arcos que circundam toda a praça. Ali ficam instalados comércios, café, restaurantes, como por exemplo o Café Novelte, espaço de tertúlia de pensadores, escritores, artistas, enfim, há mais de 100 anos que o ponto central de Salamanca é a Praça Maior. Na minha humilde opinião, a Praça Maior de Salamanca é a mais bonita de toda a Espanha, inclusive mais bonita que a de Madrid. Eu sugiro a você que deixe para tomar o seu café da manhã ou pequeno almoço na Praça Maior. Lá há muitas opções de cafés e você pode pedir um café com leite e napolitana, tradicional, ou comer churros com chocolate. O churros com chocolate é muito cultural na Espanha. Ele é um pouco diferente do que nós conhecemos como churros no Brasil. No Brasil, o nosso churros tem um recheio dentro dele. Os churros da Espanha não. São um pouco mais finos que os churros do Brasil. Dá uma olhadinha na foto. E você recebe um potinho com creme de chocolate, assim, bem grosso, onde você mela os churros e se delicia com sabor de chocolate. Vale super a pena, eu indico. Você vai encontrar na praça os medalhões esculpidos, que são de figuras eminentes da Espanha, como, por exemplo, Miguel de Cervantes, que foi o autor de Don Quixote. Ao lado norte da praça fica o Museu do Taurino. Eu não fui visitar o Museu do Taurino, é o único ponto turístico nesse roteiro que eu não visitei, porque eu não sou muito chegada a essa questão dos touros. Mas o museu é mais do que isso, ele não faz uma apologia à tourada, ele conta a história da cultura da Espanha em relação a touradas, em relação à festa do touro. Então é bastante interessante para você conhecer a cultura do país. O legado do museu, preservado desde 1993, expõe roupas de toureiros famosos e velhos cartazes de touradas, entre várias outras relíquias. São belíssimas as roupas utilizadas, né? Agora, bem próximo à praça, também está o Mercado Central de Salamanca. Fica num edifício histórico, vende produtos frescos, deliciosos, embutidos, aqueles presuntos maravilhosos que tem na Espanha. É um bom sítio para adquirir comida para os seus 2 dias de roteiro. Mais adiante, você vai encontrar a Igreja Românica de San Julián e Santa Basilisa. A igreja é um templo românico de Salamanca, que foi renovado no século 17 e 18. Foi declarado bem de interesse cultural em agosto de 1983. A igreja foi construída em 1107, muito antes do Brasil ser descoberto. Passou por grandes reformas no final do século XVI. Eu vou deixar no roteiro um pouco mais de detalhes sobre essa igreja para vocês. Então basta você ficar comigo até o final para você entender o que precisa fazer para ganhar um roteiro no seu e-mail gratuitamente. Bem, no interior dessa igreja
está sepultado o Dr. Francisco Ramos del Mansano. É o ex-reitor da Universidade de Salamanca e foi o tutor de Carlos II, rei da Espanha. Seguindo para o sul, pela calle São Pablo, poderá apreciar outros 5 pontos turísticos, que é o Palácio de La Salina, o Palácio de Orellana e a Torre del Clavero, que fica na Praça de Colón, e 2 conventos dominicanos, o convento de Las Dueñas, com lindos pátios e uma fachada maravilhosa, e a igreja medieval, e também o convento de San Esteban. Eu vou destacar para você 2 desses pontos turísticos, que é o convento de San Esteban e o convento de Las Dueñas. Bem, o convento de Las Dueñas, eu considero o claustro do convento uma das edificações mais lindas de Salamanca. Ele foi fundado em 1419. Esculturas de demônios, caveiras e rostos atormentados nos capitéis do belo claustro de 2 andares contrastam com os delicados entalhes da Virgem. O número de esculturas barrocas que enfeitam suas arcadas e balastres é impressionante. Mas ainda se levarmos em consideração o perfeito estado de conservação do prédio de suas obras, uma visita absolutamente imperdível. Agora uma dica: não deixe de comprar os doces vendidos pelas freiras. Vejam as 2 fotos do convento de Las Dueñas e uma foto do convento de San Esteban. Bem, agora nós vamos para a Praça del Corrillo. No caminho nós passamos pela igreja românica de São Martim de Tours e depois descemos em direção à Rua Maior, até chegarmos ao próximo ponto turístico bastante conhecido em Salamanca, que é a Casa das Conchas. Conchas como aquelas que nós conhecemos do mar. Então, você vai perceber como a casa é toda enfeitada com essas conchas. A Casa das Conchas é uma biblioteca e é identificada pelo muro com pedras em formas de conchas. É um edifício em estilo gótico, cuja construção iniciou-se em 1493. Bem, atrás da Casa de Las Conchas, podemos ver as torres da Igreja Clerecia e da Universidade Pontifícia de Salamanca, que é uma instituição de ensino superior privada. Dando continuidade ao nosso roteiro, podemos ir caminhando por uma das ruas mais históricas da cidade, que é a Calle de la Compañía, viajando no tempo para um período de palácios esplêndidos. Se continuarmos para o norte, nós vamos passar pela igreja de São Benito e pelo Palácio Monterrey. Também vamos passar pelo convento de La Anunciación, que é mais conhecido como Convento de las Úrsulas. O Palácio de Monterrey é uma construção de forma quadrangular, com pátios e torres. Foi erguido por iniciativa do terceiro conde de Monterrey, Alonso de Azevedo e Zúñiga, em 1539. Em 1929, foi declarado Monumento Nacional. Após uma renovação feita em parceria com a Prefeitura de Salamanca e a Fundação Casa de Alba, parte dele está aberto desde maio de 2018, como museu com visitas guiadas. Durante as visitas, é possível você ver parte das salas e salões e observar várias obras de arte, como pinturas de José Ribeira, Salvatore, Tiziano, além de porcelanas, azulejos, móveis de vários estilos. Agora partimos para o convento de Las Úrsulas. O convento é do século XVI. É uma construção em estilo gótico renascentista. As 2 portas são barrocas. Foi erguido por
pedido de Dom Afonso de Fonseca, cujos restos mortais estão no centro da igreja, num sarcófago de mármore branco de Granada. Repare bem quando você visitar a igreja. Imprima o roteiro, leve consigo e constate cada ponto que nós estamos comentando. E nele vivem monjas franciscanas que se dedicam à feitura de doçaria. O convento está situado na Calle de las Úrsulas. Na Calle Bordadores encontra a Casa de las Muertes, cujo nome advém de um misto de lendas populares e história. Há registro que desde o século XVI a casa tem um grande histórico de assassinatos familiares e mortes bizarras. Descubra as 4 caveiras na fachada, provavelmente para fazer uma alusão a esse passado tenebroso. Bem, por aqui nós terminamos o primeiro dia, mas não sem antes comer umas tapas. Tapas são os aperitivos, petiscos espanhóis, super tradicional. Você encontra vários locais, em praticamente todos os restaurantes você tem a opção de pedir tapas. Às vezes você paga €1,5 por cada tapa. O segundo dia do nosso roteiro vai ter início na Universidade Pública de Salamanca. A Universidade de Salamanca é a mais antiga da Espanha e de toda a Europa. Tanto assim que foi a primeira da Europa a adquirir o título de universidade. Salamanca ganhou identidade no início do século XIII, pela fundação da sua grande universidade, e foi durante séculos a universidade mais importante da Europa. Entre muitas outras questões pioneiras em diversos ramos de saber, coube ao claustro dessa universidade, aqui vai uma curiosidade mega interessante para você, que foi o fato de ter sido discutido na universidade a viabilidade do projeto de Cristóvão Colombo, o projeto de sair para descobrir a América. Outro fato relevante da Universidade de Salamanca é que os matemáticos da cidade estudaram a reforma do calendário por encargo do Papa Gregório XIII e propuseram a solução que posteriormente foi adotada, é o que nós temos hoje. A grande atração é a sua porta plateresca. Ela esconde figuras esculpidas curiosas, como o famoso sapo, que se tornou o símbolo de Salamanca e algo que todos os visitantes têm de descobrir. Quando você chegar na universidade, procure na fachada a figura do sapo e você vai se deparar com o sapo em todas as lojinhas de lembranças. Em seguida, nós vamos até a Ponte Romana, ou Puente Romano, que fica sobre o rio Tormes. Ela foi construída no século I depois de Cristo. Ainda mantém 15 dos seus 26 arcos originais. Dela se tem uma vista linda da cidade. De lá a gente pode fazer fotos maravilhosas. Saindo da Ponte Romana, nós vamos em direção à Catedral Velha de Salamanca. A Catedral Velha de Salamanca é uma das 2 catedrais existentes na cidade de Salamanca. A catedral foi fundada pelo bispo Jerônimo. A sua construção teve início no primeiro terço do século XII, prosseguindo até o século XIV. Sua arquitetura possui influências românicas e góticas. É dedicada a Santa Maria. A catedral apresenta uma planta de cruz latina e 3 naves de estilo românico, arrematadas por abóbadas de transição a estilo gótico. A porta principal, ainda que tenha perdido parte do seu valor artístico original, ainda conserva 2 estátuas, representando cenas da Anunciação, uma de cada lado da porta. Quando ela foi reformada em 1992, o arquiteto responsável acrescentou uma pequena estatueta de um astronauta
em homenagem ao astronauta russo Yuri Gagarin, o que gera uma certa polêmica para as pessoas que não sabem da reforma. Gente, isso é um assunto até discutido na internet. Se vocês colocarem lá o astronauta da Catedral de Salamanca, vocês vão ver várias histórias explicando o porquê do astronauta, se era uma previsão de futuro, enfim. A catedral é estupidamente linda, imperdível de visitar. Eu passei bastante tempo dentro da igreja. É a mais bonita de todas as igrejas que visitei na Espanha. Ela tem um órgão imponente e tão lindo, assim, enorme, grandioso, fascinante. Perceba em uma das fotos que há um gradeado dentro da igreja. E dentro dessa grade, do espaço dessa grade, é um espaço de um coral, com cadeiras altas, bonitas, talhadas em madeira. Ao centro desse espaço, é porque na foto não dá para perceber muito bem, mas ao centro desse espaço fica uma estrutura grande, alta, que se coloca um livro nela, em páginas abertas. Mas livro enorme. Por quê? Porque antigamente as pessoas que participaram do coro, sentados nas cadeiras, conseguiam enxergar os cânticos da igreja escritos nesse grande livro que ficava nessa estrutura ali no meio do coral. E o livro girava para que todos pudessem ir relembrando a letra das músicas. Agora nós vamos para a Catedral Nova de Salamanca. Como eu já disse, Salamanca é uma das poucas cidades do mundo católico que tem duas catedrais. De estilo gótico, levaram quase 2 séculos para construí-la, desde o século XVI até o século XVIII. A entrada à Catedral Nova é gratuita, mas para a Catedral Velha, o seu claustro e o museu, você paga R$ 4,25. Esse foi o preço que eu paguei à época que eu fui. Hoje eu não consultei, não sei quanto estão cobrando nessa data, agora em 2021. Bem, devido à influência da Universidade de Salamanca, a cidade tinha aumentado sua população e relevância de modo notável no final do século XV. A Catedral Velha já não tinha mais capacidade suficiente e era pequena demais para a necessidade daquele momento. Por outro lado, o gótico tinha surgido, tornando as construções românicas edifícios arcaicos. Tudo isso levou a que em 1513 começasse a construção da Catedral Nova, que se transformaria em uma das maiores catedrais da Espanha e que seria terminada 2 séculos mais tarde, no ano de 1733. É o edifício mais alto de Salamanca e reúne os estilos predominantes nas diferentes épocas da sua construção, que são os estilos gótico, renascentista e o barroco. Vejam eu e meu filho numa foto lá na Igreja Nova. Passando pela antiga muralha da cidade, nós chegaremos a um dos pontos mais românticos desse roteiro de Salamanca. Falamos do Horto de Calistro e Melília, considerado o ponto de encontro dos amantes, a imagem de Calixto e Melília, os principais personagens do livro La Celestina, que é uma das obras mais conhecidas da literatura espanhola. E é nesse lindo ambiente romântico que terminaremos o nosso dia. Mas fique sabendo que Salamanca tem muito mais para se visitar. Não deixe de assistir o vídeo sobre Madrid. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Curte o vídeo, compartilha com seu amigo que pretende viajar para a Europa. E agora vou passar para você a informação do que você precisa fazer para receber esse roteiro completo, mais detalhado do que o vídeo produzido. Você vai fazer o seguinte: basta que você esteja inscrito no canal, você curta o vídeo e nos comentários você diga eu quero e deixe os seus e-mails o seu e-mail no comentário.
O roteiro já está pronto, eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar muito para você visitar Salamanca. Você aproveita, junta o roteiro de Madrid e faz na mesma viagem. Foi muito bom gravar esse vídeo para vocês. Eu amo a Espanha. Não vejo a hora dessa pandemia passar para fazer uma viagem agora para o sul da Espanha. Um grande beijo da Gil e vejo você no próximo vídeo.